E em meio a todas essas discussões, o deputado federal do PL de Minas Gerais, Marcelo Álvaro Antônio, protocolou um projeto de lei complementar que proibiria o presidente Lula de usar a cor vermelha e outras cores que não a da bandeira do Brasil em peças oficiais do governo. O que diz o deputado federal do PL? Ele fala o seguinte, que Lula estaria usando a estrutura do governo para promover o próprio partido, inclusive incentivando o uso das cores, principalmente a cor vermelha. E que, segundo o deputado, o certo é que as peças publicitárias tenham a cor do país ou da bandeira do Brasil, verde, amarelo, azul e branco. Piperno, vou começar contigo nessa. Eu confesso para você que eu não sei se o vermelho... Isso é coisa de parlamentar que eu não tenho o que fazer, né? Rigorosamente nada. Vamos direto ao ponto. É o deputado... Parabéns, nobre deputado, estou conhecendo o senhor agora. Né? Então, prazer, Piperno. Um nobre desconhecido deputado, que não deve ter muito o que fazer, agora lança essa ideia que, obviamente, não vai prosperar. O que ele fala? É de conhecimento geral que as cores dos programas do governo federal, bem como toda a simbologia da atual gestão do Brasil, vem desrespeitando as cores da bandeira nacional e utilizando-se de estrutura oficial do governo para promover o partido político do presidente da República. Gani. Eu sou amplamente a favor do uso do verde e amarelo, mas não que isso seja de uma maneira imposta, de uma maneira forçada. Vocês defendem bastante a liberdade para tudo aqui. Quando há um tipo de imposição desse, que mensagem que esse deputado está passando? Ele está usando a mesma tática, por exemplo, da esquerda, quando quer impor a linguagem neutra nas escolas. Quando, na verdade, a linguagem que está aí é algo que foi testado e passou de gerações em gerações e sobreviveu no tempo. Isso é o conservadorismo. Então, as cores têm uma simbologia, o verde e amarelo, mas eu não posso impor algo, senão eu estou ferindo justamente aquilo que a direita acredita, que é a liberdade. Então, sou amplamente a favor do uso do verde e amarelo e não utilizar a cor vermelha, que é uma alusão clara aí aos regimes socialistas, mas isso não pode ser imposto. E aí eu concordo com o Piperno, tem algo muito mais relevante a se fazer do que tentar passar um projeto como esse. Né? Vou discordar com os dois. Ah, é? Por quê? Sabe, eu não gosto quando o Alan está de acordo com o Piperno. Aí você discorda, então, aí você desce do muro, né? Agora, depois eu vejo por que discordo, mas a princípio eu discordo. Não, eu discordo e vou justificar por quê. Quando eu participei dessa reunião do Foro de São Paulo, ficou muito claro para mim que isso é um projeto e um objetivo de longo prazo. E as questões de comunicação têm muita importância nessa imposição de um regime diferente do que nós temos hoje. Então, quando a gente observa China, Venezuela, quando você vê, por exemplo, Maduro, ele não está muitas vezes com a camiseta que tem a bandeira da Venezuela, está de vermelho. E quando a gente coloca o vermelho, vai colocando como uma publicidade. Só falta que o PT se aproprie do Papai Noel, que é vermelho. Mas nessa colocação de colocar o vermelho aqui, o vermelho lá, vai ficando no inconsciente das pessoas, e isso tem muito a ver com a carreira de marketing, que essa é uma cor que está dentro das cores da bandeira nacional. Me parece uma perca de tempo. Qual que é o problema de não estar nas cores da bandeira nacional? Porque não é da bandeira nacional. Eu conheço a bandeira nacional, eu não vi o vermelho em lugar nenhum. Sim, claro, mas qual seria o problema dele utilizar a cor vermelha, por exemplo, e ela não estar na bandeira nacional? Não, é que não me parece que deva ser necessário, mas digo por quê. Não pela cor, mas justamente a cor vermelha, que no inconsciente é a questão comunista, socialista, e de novo, não estou de acordo com o projeto, me parece uma perda de tempo, mas me parece saudável que pelo menos seja discutido isso. Não pela liberdade ou falta de liberdade de poder usar o que quiser, mas claramente o vermelho não é brasileiro. Fala, Piperno. Não, primeiro, assim, eu não vi até agora tantas peças do governo na cor vermelha. Tem todas. Quando aparece aí o Brasil, o governo brasileiro, tem aí. Tem lá o vermelho, mas elas não são em vermelho. Tem o vermelho. Tem o vermelho. Isso. Mas não é nenhuma peça que tenha lá o vermelho como cor predominante. Segunda coisa, o governo, quando ele resolve criar a sua identidade visual, tem o direito de criar a sua identidade visual com a cor que ele bem entender. E, repito, o vermelho ainda não é a cor predominante adotada por esse governo. Terceiro, então, se a gente realmente levar isso a ferro e fogo, aumenta ainda mais
o nível de... deveria aumentar ainda mais o nível de críticas, por exemplo, ao presidente do Banco Central, que foi votar de camisa amarela, fazendo campanha. O que fica muito estranho, muito esquisito para a principal autoridade monetária do país. Gani? Eu acho que utilizar o vermelho como o PT usa... Primeiro eu quero saber de você sobre essa questão do presidente do Banco Central ter ido votar de amarelo, não foi adequado, não foi adequado, embora ele tenha ido como um cidadão, ele não foi representando o Banco Central, mas como uma autoridade pública, né, ele deveria ter tomado um cuidado, faltou experiência política. Aliás, mostra que ele é bastante técnico, né? Até faltou essa malícia, essa experiência política. Agora... em relação ao uso do vermelho, e o PT confunde muito o que é governo, o que é Estado, né? Misturando o tempo inteiro. Olha, claramente, a primeira vez que eles ganharam, eles colocaram lá um símbolo do PT na entrada do Alvorada, confundindo absolutamente tudo. Fica claro que quem está usando o vermelho é uma publicidade até negativa, porque a população identifica, opa, peraí, este governo que usa o vermelho não está defendendo os valores conservadores, no melhor sentido da palavra, os valores da pátria e do Brasil. Está defendendo aquele regime comunista. Então, eu acho até que soa como uma publicidade negativa, porque identifica, Piperno, o que esse pessoal defende na sua essência. Primeira coisa, o governo não está defendendo valores comunistas. Segunda coisa... Defende sim. A Venezuela é uma democracia, é o quê, o Piperno? O governo, nas suas ações de governo aqui no Brasil, não defende nenhuma ação comunista. Segunda coisa, o governo não foi eleito para defender princípios conservadores, ora bolas. Esse governo não, né? Vai cobrar isso do governo Bolsonaro. Agora, o governo Lula é eleito... Agora, o Piperno, e quando empréstimo via BNDES para Cuba, Venezuela, essas ações são o quê? É tudo para os camaradas, entendeu? Eu tenho um desafio. Audiência querida que está nos acompanhando. Lá vai ele. Faz um Google e coloca Assunção do presidente Bolsonaro. Pega um print, guarda essa fotinho e pega aí, Assunção do governo Lula. É a Assunção, naquele mesmo, na esplanada mesmo. Você vai ver a cor de um e a cor do outro. A cor do Lula não era da bandeira, era vermelha. Então, colocar a bandeira dentro do local, não é verdade? Pessoal, rapidamente, 5h29 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco esperamos vocês. Nas outras plataformas seguimos. Continuem. Sei que tem vermelho, é só buscar aí, você busca, depois vai ver. Era tudo vermelho, não tinha bandeira brasileira. E então, por outro lado também, Jair Bolsonaro não acabou politizando a cor que é de uma bandeira nacional e não dele como pessoa, como presidente da República? Não, porque são as cores do Brasil. E a própria população viu uma identidade muito grande dos valores que o Bolsonaro defende com os valores da nação. Quais são esses valores aí da nação? A defesa da família, a defesa da vida, a defesa da segurança pública, rigor da lei contra bandidos. É isso que o Bolsonaro defendia, né? E isso está representado na nossa bandeira, nas cores, nos nossos valores. Piperno, conclua. Eu fiquei tão emocionado com essas múltiplas defesas que o Bolsonaro fez, que eu prometo para vocês três e para a nossa audiência, que entre hoje e o início do nosso programa de amanhã, eu vou publicar no Twitter um discurso que o Bolsonaro fez na Câmara em defesa das milícias. O patriota Bolsonaro defendendo as milícias, o então deputado Jair Bolsonaro em 2008. Prometo que o patriótico... prometo mostrar a defesa que o patriota Jair Bolsonaro fez. Conclua, Segredo. Piperno, você está da mesma forma que o Lula, com todo respeito. Está olhando pelo espelho retrovisor. Vamos olhar pelo para-brisa, para frente. É a melhor coisa, assim, não estamos sempre carregando. Não estou dizendo que está errado. Se o Bolsonaro fez isso, ele estava errado, está errado e continuará errado se fala a mesma coisa. Sabe o que eu acho errado? Associar Bolsonaro com patriotismo. Bolsonaro é uma figura predatória, nefasta. Então, mas esse é o erro. O erro é esse. Não é Bolsonaro que obrigava todas as pessoas vão de verde e amarelo. Não. As pessoas espontaneamente iam de verde e amarelo. Mas quando ele é associado ao patriotismo, aí eu falo, opa, então vamos mostrar um pouco mais do patriota. Só falta que agora, na camiseta da seleção, coloque algum vermelho aí no meio e aí vamos ver o que todo mundo, inclusive petistas, vão falar.